Oi, gente, tudo bem? Eu resolvi gravar 50 minutos direto do desenhando, quase sem cortes, basicamente. Porque quem diria, né, que essa semana eu descobri que eu amo desenhar, né? Quem diria que a Lari que desenha ama desenhar? Se esse não foi o fator que me fez tomar as grandes decisões da minha vida. Mas enfim, não era esse tipo de viagem que eu queria tomar aqui agora com vocês. Domingo passado, há exatamente uma semana atrás, de quando eu tô editando esse vídeo, eu resolvi desenhar 10 cabeças no meu caderno, o que me fez lembrar de um desafio que eu participei em 2020 ou 2021, que foi o desafio das 100 cabeças. Então eu pensei, por que não participar desse desafio agora? Tudo começou em 2020 ou 2021, quando a Bia Daga fez um post. Se você não conhece a Bia Daga, o trabalho dela é incrível. Hoje em dia ela trabalha com Não é possível abrir, animação, sem causar. mas ela sempre foi ilustradora e nessa época ela fazia mais vídeos no YouTube. E daí ela fez esse vídeo promovendo o desafio das 100 cabeças, que é basicamente você desenhar 10 cabeças durante 10 dias, e no final dos 10 dias você vai ter 100 cabeças. O objetivo é você soltar o seu traço, e eu resolvi fazer isso de maneiras deliciosas nessa última semana, e, gente, é muito legal, muito legal. Daí, gente, eu resolvi gravar esse vídeo para falar do desafio e incentivar quem quiser participar, e também dar algumas dicas muito legais para realmente quem quer seguir o desafio de maneira mais proveitosa. Duas informações básicas já foram ditas, né? Que são 10 desenhos, 10 retratos em 10 dias. E que o objetivo é você soltar o seu traço. Eu me lembro que quando eu fiz esse desafio pela primeira vez, lá na pandemia, eu entrava todo dia em call com a Lígia, minha amiga. A gente criou uma pasta no Pinterest com alguns retratos. Eu lembro que a Bia Daga própria, ela tinha criado uma pasta com alguns retratos, algumas fotos, né? Que a gente poderia seguir, porque também, né, existe muito isso do tipo, se você já desenha rostos, você pode se viciar em desenhar alguns tipos de rostos que já são fáceis pra você. Algumas poses, tipo, 3/4 de um perfil, pessoas olhando pra baixo, coreanas, sabe, existem alguns tipos pessoas jovens, existem alguns tipos de rostos que já são meio viciantes pra gente desenhar. E o objetivo do desafio, né, também é se desafiar. E daí a gente criou uma pasta do Pinterest com alguns rostos diferentes, pessoas mais velhas, pessoas de etnias diferentes, bebês, pessoas de idades totalmente diferentes, enfim. E eu me lembro que eu cheguei a influenciar algumas pessoas a fazerem, esse desenho na época, porque eu também tinha uma presença maior no Instagram falando de desenho, mas eu reparei alguns vícios da galera que eu gostaria de falar aqui pra gente tentar, não seguir. Então aqui vão umas dicas se você quiser seguir esse desafio. A primeira é escolha seus retratos, né, faça uma pasta, seja no Pinterest ou qualquer pode ser no seu computador, enfim, qualquer lugar onde você consiga unir essas imagens. Escolha rostos que sejam, desafiadores, não convencionais também, pessoas sorrindo, pessoas mais velhas, rostos diversos em poses diversas. Eh, e agora vai a dica mais importante, porque esse desafio, o objetivo não é fazer retratos com perfeição, e sim você soltar o seu traço. Então, eu via que a galera que estava me acompanhando e que compartilhava do desafio comigo, desanimava muito fácil, porque eles estavam tentando entregar 10 Mona Lisas durante 10 dias, ou seja, 10 retratos super, hiper, mega produzidos, quando o objetivo é você fazer sketches e soltar o seu traço, ou seja, não é para você fazer uma grandíssima obra de arte. O desafio não é sobre tempo, né, não é sobre você fazer os retratos cada vez mais rápidos ou, dedicar, sei lá, 2 minutos a cada retrato, mas é importante que você faça ele num mesmo período de tempo durante o seu dia, ou seja, você sente a sua bunda na cadeira para desenhar e só sai quando terminar tudo de uma vez, porque o objetivo é você soltar o seu traço e eu sinto que a minha mão vai aquecendo e existe uma diferença muito grande entre o primeiro retrato que você faz e o último retrato que você faz. Você solta realmente seu traço. E daí você acaba ficando menos detalhista nos últimos retratos, você realmente fica mais solto, mais íntimo daquele material. Falando em material, não existe uma limitação de material, você pode usar os materiais que você quiser. E daí você pode inclusive fazer os desenhos de maneira digital. A única dica que eu dou, que foi a mesma dica que a Bia Daga deu no vídeo dela, naquela época, que foi se você for usar algum aplicativo, algum programa de desenho, tente não usar as partes de ferramentas de simetria, ferramentas que deixam já o seu traço muito, muito certinho, né? Porque também é sobre você se conhecer ali no meio, né? Sobre as experiências que eu vi na época, né?
E se você for usar uma aquarela, uma tinta, realmente tente não ser tão detalhista, tão perfeccionista. Não é sobre isso, é sobre realmente você soltar, né, e não se prender tanto tempo em um desenho só. Veja bem, também é um desafio para quem é muito crítico com o seu tipo de desenho. Você também vai quebrando muitas coisas durante esse desafio. Quando eu fiz o desafio daquela vez, eu lembro que eu separava todo dia folhas sulfite coloridas e fazia os desenhos em grafite. E ficava muito bonito, eu gostava muito da imagem que ficava no final. Era uma folha 4, então eu conseguia distribuir bem os retratos na folha 4. E o que mudou dessa vez é que eu resolvi fazer tudo num caderno só. É um caderno Moleskine A5. E aí eu divido 5 retratos em uma folha, 5 retratos na outra. Eu achei que ficou bem bonito ter todos os desenhos juntos, já que agora eu não sei nem onde que eu encontro os meus desenhos antigos. Eu não acho que eu perdi totalmente, mas estão em algum lugar do meu quarto. Se eu encontrar alguma foto, eu coloco aqui do que eu produzi da última vez. E o que que mudou também é que eu resolvi fazer todos os desenhos com lápis de cor. Eu sou muito fã dessa técnica de você fazer sketches com lápis de cor quando possível, porque primeiro que você não tem a opção de apagar. Então, de novo, um desafio de perfeccionismo, um desafio para quem é muito crítico consigo mesmo, é você já fazer os desenhos com lápis de cor, porque aí você não tem muito como voltar atrás, você no máximo vai ter que incorporar o seu erro a alguma outra curva ali do desenho. E segundo que eu acho que fica muito bonito fazer desenho com lápis de cor num sketchbook. Eu uso muito sketchbook para fazer vários tipos de desenho, né. Dificilmente eu faço uma obra final no sketchbook, realmente é um caderno de rascunhos. E daí eu sinto que, por exemplo, quando eu tô fazendo um desenho que eu vou finalizar no computador, né, eu gosto de começar no papel, já falei disso inclusive no vídeo passado, mas, eu sinto que as páginas ficam muito mortas quando eu trabalho só com grafite. Então o sketch colorido também deixa o seu sketchbook vivo, mesmo que seja um sketch. Gente, isso aí é coisa da minha cabeça, tá? Você pode usar o que você quiser e usar o seu sketchbook da forma que você quiser. Eu realmente só uso assim porque eu acho que fica mais bonito. Outra coisa que o lápis de cor faz, também é uma coisa meio psicológica aí, é que ele quebra o medo inicial da folha em branco. Então você já vai quebrando isso de uma vez só, você não tem como voltar, a folha já não vai ficar a folha em branco acompanhada de um grafite, né? De um lápis cinza, ele vai ficar já colorido. O desenho já vai ficando colorido, né, já vai se o espaço já vai se preenchendo. Então isso também é muito legal de você trabalhar com lápis de cor. Os meus aí que eu estou usando a nível de curiosidade são da Super Soft da Faber-Castell. Eu acho que esses em específico que eu tenho são tipo da primeira linha Super Soft, mas eles não estão parecendo muito Super Soft no vídeo e também pessoalmente, porque esse meu sketchbook ele tem páginas muito folhas, na verdade, muito finas, né, tanto que dá pra ver os desenhos anteriores ali, no reflexo, e daí a folha também ela mexe muito com a qualidade do material que tá sendo usado nela, né. Eh, Isso não acontece só com aquarela, acontece com muitos materiais. Então deixa com um aspecto até um pouco mais seco, mas tudo bem, eu queria manter tudo num sketchbook só, e eu queria que fosse esse em específico, porque ele estava parado, é o meu caderno da Universidade de Granada, a universidade em que eu fiz o meu intercâmbio, e então eu achei muito especial voltar a desenhar justamente nele, porque eu particularmente não tô tendo uma experiência acadêmica muito legal no momento, então eu quero me agarrar a algumas experiências boas acadêmicas, que eu tive na minha vida. Desabafo aqui. Enfim, nem tudo são flores, né. Não sei se eu tenho mais outras grandes dicas pra dar sobre esse desafio, além das que eu dei, né, sobre se desafiar mesmo, pegar retratos que você não tá acostumado a fazer, eh, se soltar, dedicar um tempo em específico pra isso, né, não dividir, não parcelar isso durante o seu dia, porque afinal não é sobre essa quantidade em si, né, não é sobre, nossa, conseguir fazer 10 ou 100 desenhos ao final, é sobre você dedicar esse seu tempo e vamos lá, falando da experiência mais deliciosa sobre tentar tornar esse momento legal também, né. Dessa vez eu gravei aí pra vocês, eu estava com um vinho, mas em momento nenhum durante a minha rotina isso foi uma cobrança. Eu sempre fiz isso por um prazer de lembrar como é que é desenhar, lembrar quanto que é bom desenhar. Inclusive no domingo passado, quando eu comecei a fazer isso, sem antes perceber que eu estava fazendo o desafio,
eu pensei durante a experiência de desenhar, eu lembrei do quanto que eu gosto de desenhar e do quanto que eu gostei de ter, por exemplo, cursado meu intercâmbio e quanto que eu gostei de ter cursado Belas Artes. Eu pensei: "Caraca, algum dia eu posso fazer Belas Artes, né". Não só porque eu não comecei a fazer isso agora, nos meus 20 e poucos anos, não quer dizer que eu possa fazer em outro momento, né. Então, pensamentos muito legais circularam pela minha cabecinha durante esse desafio. E eu falei que não ia viajar tanto, mas já comecei a viajar aqui, né. No final desse desafio eu posso postar um tour por esses desenhos no meu Instagram. Eu acho que não sei se vale muito a pena mostrar aqui no YouTube num vídeo só pra isso, porque vai ser um pouco curto esse conteúdo, né, eu posso mostrar em algum outro vídeo também. E ai, tá ficando muito legal. Tem páginas que eu faço com rosto só rosto sorrindo, outras páginas que eu fiz só com, divas que me inspiram. Aí tem algumas nessa página eu resolvi fazer com alguns rostos de pessoas famosas. Alguns não ficaram tão parecidos e eu não tô me cobrando muito quanto a isso. Por exemplo, essa moça de azul ou de roxo aí do canto, é uma foto que eu me inspirei na Gal Costa. Essa aí que eu tô desenhando seria a Carrie Bradshaw, uma das primeiras temporadas de Sex and the City. Essa daí de verde é uma foto da Meryl Streep, um pouco um pouco antiga, né, ela tá bem jovenzinha. O último cara que eu desenhei, porque eu percebi que eu não tinha desenhado homens nessa página, foi o Raul Seixas. E eu, né, também não sei muito bem se ficou muito parecido, mas valeu a tentativa ali de fazer, inclusive ele ficou o estilinho dele ficou muito bacana. Inclusive, em algumas páginas que eu desenhei, o Gabriel, meu namorado, ele falou que o estilinho ficou bem parecido com o da Disney ou da Pixar. Isso me deixou até animada para começar a fazer algumas releituras de algumas obras que eu gosto, só que no meu estilo, né, não tentando copiá-las de fato para a fim de estudar, e sim traduzir para o meu estilo. Pensei em fazer algumas pinturas do Hopper. Eu acho que eu nunca refiz nenhuma pintura do Hopper. E eu gosto muito do Edward Hopper. Pelo menos a arte dele, né? Eu acho o estilo da solidão que ele retrata, as cores, não sei o quê. Essa página que eu fiz ontem, ela é a página do dia 7 do desafio, ou seja, no final já tinha 70 retratos feitos em 7 dias. E claro que esse vídeo também é um convite para quem quiser fazer parte do desafio. Eu não criei nenhum tipo de hashtag em específico, não compartilhei isso exatamente nas minhas redes sociais, né? Mas sinta-se convidado a fazer. É muito legal, não tem muito mistério e também não tem muita cobrança, a não ser faça parte, entende? Eu fiquei até pensando em algumas maneiras de eu, transformar esse desafio com o tempo, tipo, depois que eu terminar os 100 retratos, eu tentar fazer algum desafio de corpo, de mãos, de alguma coisa assim, sabe, de outros tipos de desenho. Ou talvez fazer urban sketch, que é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto muito de observar as pessoas e, no caso, fazer people watching, né. E daí desenhar as pessoas ao vivo também é uma coisa que eu gosto muito de fazer, de maneira espontânea. E eu sinto que esse é um dos meus hábitos que eu fazia durante meu intercâmbio, que eu fui perdendo com o tempo. Eu fui perdendo o hábito de ter um caderninho comigo, e isso não é legal. Então não sei, eu tô pensando qual vão ser os meus próximos passos. Me digam o que vocês acharam desse estilo de vídeo em que eu simplesmente não cortei, né? Eu só fui fazendo as ilustrações e daí ficou, né, desenho direto, assim. Eu gosto muito de assistir, eu não sei ainda se eu sei fazer esse tipo de vídeo, se eu sei gravar esse tipo de vídeo. Eu acho que eu vou continuar fazendo coisas assim. E vamos ver qual vai ser o próximo desafio. Me deem ideias, inclusive, de desafio. Eu sei que eu gravei um vídeo, de desafio de leitura, né? Mas quem tiver mais esse lado da internet e da bolha do desenho pode me falar algum tipo de desafio, que eu acho que é isso que eu tô precisando para minha criatividade fluir um pouco mais. É isso, gente. Eu vou me despedindo por aqui. Me sigam nesse canal, se inscrevam nesse canal. Me sigam nas redes sociais, @por__lari. Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu falei tudo errado. Vou deixar escrito, que é melhor, né? Eu já vou me despedindo. Esse vídeo ele atrasou um pouco, tanto que ele vai demorar um pouco mais pra sair, né? Eu tive que gravar ele no final de semana. Então, acabou que essa última semana não teve muito vídeo. Mas eu quero gravar outras coisinhas.
E é isso, gente. Fique com o resultado final. Um beijo e até semana que vem, se tudo der certo.